Pessoas mansas, muitas vezes são chamadas de bobo. Na nossa cultura, essa pessoa aceita tudo. Você fala, ela nunca reage. Ela aceita desaforo de todo mundo. E tem pessoas que estão desaforando Deus o tempo inteiro e nada acontece. Não confunda paciência com tolerância. Por exemplo, olha o que diz Gênesis capítulo 15, versículos 13. É um texto que vai contar a história do relato em que Deus vai falar com Abraão. Deus vai fazer uma promessa para Abraão que Abraão vai ter um filho. Fez no capítulo 12 e vai reforçar no capítulo 15. Então Deus diz assim para Abraão: então o Senhor disse a Abraão: esteja certo, ou seja, não há a menor dúvida, isso vai acontecer. Esteja certo de que os seus descendentes, quando ele falou isso, Abraão não tinha filho nenhum. Deus está dizendo, os seus descendentes serão forasteiros em terra alheia. Que lugar é esse? Onde os descendentes de Abraão foram forasteiros em terra alheia? Egito. Os seus filhos vão ser escravizados no Egito. Que notícia ruim, né? Ele não tem filho, fala, você vai ter. E quando você tiver, os descendentes vão tudo para o Egito, vão ser uma terra estrangeira. Muito bem. Onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Boa notícia essa para dar para alguém que não tem filho? Fala, você vai ter filhos, você vai ter muitos filhos. Os seus filhos vão ser escravizados, vão ser oprimidos durante 400 anos. Abraão ficou olhando para aquilo, nossa Senhora, e qual a notícia boa disso? Ok. Depois de 4 gerações, os 400 anos, os seus descendentes voltarão para essa terra em que Abraão estava. Por que eles não vão voltar na primeira geração? São 400 anos. Por que eles vão ficar só 100, 200? Por que eles vão esperar 400 anos? Porque Deus diz o seguinte, eles vão ficar 400 anos lá, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu? Isso aqui é assustador. Abraão, seus filhos vão ser escravos no Egito durante 400 anos. Por quê? Porque esse povo que mora aqui é um povo mau, mas ainda não está no ponto de eu corrigir. Estou deixando crescer. Mas chega um ponto, Abraão, em que vai cair a última gota. E neste dia, ninguém os livrará da minha mão. E o povo de Israel ficou 400 anos no Egito. E quando Deus traz eles de volta, Deus manda entrar na terra e fala assim, mata todo mundo. Mata os animais, mata as crianças, não deixa ninguém vivo. A pessoa fala, ai, por quê? Esse povo aqui, domingo à noite, eu não posso explorar, mas se você ler a história dos amorreus, gente perversa. Eles matavam seus próprios filhos. O requinte de crueldade desse povo era terrível. Deus falou assim, Abraão, eles vão morar aqui. Deixe eles construírem cidades. Deixe eles fazerem muro. Deixe eles fortificarem tudo. Quando vocês saírem do Egito, vocês virão para cá e vão morar em casa que vocês não construíram, porque foram eles que construíram. Vão receber frutos e plantação que vocês não plantaram. Eles vão trabalhar e vão arar a terra durante 400 anos. E quando a maldade deles chegou no ponto, e aí então agora eu desço para disciplinar. Preste atenção, porque isso é um aviso muito importante. Talvez, se você é um crente e me ouve aqui presencialmente ou na internet, e você está vivendo no pecado e nada acontece com você, a resposta pode estar aqui, ó. Ainda não. A diferença de Deus e os pais, não é? O filho está fazendo uma coisa errada, o pai fala, vou contar até 3. Deus não faz isso. 1, e o filho, então, vou desobedecer à vontade. Eu só vou entrar quando chegar o 3. Deus não faz isso. Às vezes Deus conta até 100, sem falar para você. E às vezes Ele não conta nada, Ele já manda o raio. Você não sabe. Então, se você está vivendo no pecado, deliberadamente, saiba que se você é um crente, Deus ainda não fez nada, porque talvez você ainda não chegou no ponto de provocar este castigo. Mas quando você provocar, o autor de Hebreus diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O autor de Hebreus diz, Deus é fogo, e Ele é fogo consumidor. Cair nas mãos dEle é assustador. Então não brinca com Ele. Não fique achando que Ele é um Deus que não sabe. Ele sabe todas as coisas. Então você tem que andar falando, Deus, tem piedade de mim. Eu continuo pecando. Eu sou pecador. O que eu não quero é ser um pecador que te afronta. Eu não quero ser aquela pessoa que o Senhor está dando tempo para me arrepender. Já fui confrontado por 1, por 2, por 3, por 10. E eu continuo pecando. Aí Deus fala, chega. Nada mais. Hoje pela manhã, na classe de novos membros, nós olhamos alguns textos espinhosos.
Algumas pessoas acham que nem almoçaram, foram para casa e falaram, perdi o apetite. Não, Paulo mandou todo mundo, vários textos, e falou, entreguei para o diabo essa pessoa, entreguei Alexandre e Mineu para o diabo. E ele vai falando, entreguei esse para que não blasfeme. E João, capítulo 5, diz assim, olha, há pecados pelos quais você tem que orar, mas há pecados que são de morte, por esses não ore mais. Não ore mais. Não adianta você orar, eu vou matar. Por essa pessoa não ore mais. Há um ponto em que o castigo vem e não adianta mais interceder. Olha uma lição aqui, ó. Lembra aqui que nós acabamos de ver? Gênesis 15. Gênesis 18, Abraão vai visitar, Deus vai visitar Abraão, com 2 anjos chega lá onde está Abraão. Abraão então corre e se prostra na frente de Deus e fala, Senhor, por favor, se eu encontrei graça, fique conosco aqui. E Deus fala, ok. E Abraão diz, eu vou lavar os seus pés e eu vou servir alguma coisa para você comer. Ele corre e chama Sara e diz assim para ela, Sara, faça um bolo de farinha para servir para Deus, e também para servir para esses convidados, que era Deus. E também traz coalhada, então Deus comeu pão e coalhada, você já sabe disso. Depois ele chama um servo e fala assim, mate um novilho novinho e faz aí um churrasco porque nós vamos servir. Aí Deus comeu carne, então Deus não era vegetariano, ele comeu carne, ele comeu coalhada, ele comeu pão, ele não era vegano, nada disso, ele comeu mesmo. Abraão serviu e ele comeu. Ah, por que Deus comeu? Eu não sei, ele comeu. Está lá nesse texto, você pode ler depois, vamos ler agora. Depois que ele come, ele fala assim, vou esconder de Abraão o que eu estou prestes a fazer, porque Abraão é um homem justo e ele vai certamente interceder. Então ele se levanta, os 3, um é Deus e 2 são anjos, e o texto fala que os 2 vão embora e Deus fica na presença de Abraão. E os 2 vão embora. Sabe em que direção? Sodoma e Gomorra. Os 2 anjos vão andando. Então, finalmente Deus revela, Abraão, olha aí, deixa eu ler o texto, eu estou explicando e não estou lendo. Deus diz assim para Abraão, portanto o Senhor disse a Abraão, ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas 2 cidades é extremamente grave. Deus falou, olha, o pecado deles já está no ponto do meu castigo, já está batendo nos portões do céu. E ele vai usar uma linguagem, claro, aqui para que você entenda, ele é onipresente, por favor, hein? Isso não pode gerar confusão. Descerei para investigar. Fala, mas ele é Deus, vai descer para investigar? Ele está usando para Abraão, dizendo, Abraão, estou indo até lá para ver se de fato o que eles estão fazendo é isso mesmo. E Abraão está com os olhos arregalados, porque quem tá morando em Sodoma? O seu sobrinho Ló. E Deus fala, eu estou indo para lá. O pecado é gravíssimo. Ok, muito bem. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto eu tenho ouvido. De novo, ele é onisciente, onipresente, ele sabe tudo isso. Mas ele está contando para Abraão, Abraão, só para que você saiba, eu estou indo lá, para checar. Tudo bem? Eu quero mostrar para você que eu sou bondoso, eu estou indo lá confirmar todas essas coisas. E o anjo já está indo, os 2 estão indo. Muito bem. Se não forem dessa forma tão graves, eu quero saber. E eram dessa forma ou não? Eram dessa forma. Sabe o que Abraão faz? Senhor, me permita falar uma vez, não se ofenda comigo. Se lá tiverem 50 homens justos, acaso o Senhor vai destruir os 50 justos com aqueles homens perversos? O Senhor não faria isso, né? E Deus falou, é verdade, Abraão. Se lá tiverem 50 pessoas justas, eu não destruirei a cidade por amor aos 50. Abraão falou, obrigado. Abraão começou a pensar, falou, aquela cidade 50, uma cidade grande, 50. Ele falou, Senhor, e batendo papo ali, quem sabe comendo coalhada, falou, Senhor, se eu pende de eu falar mais uma coisa, pega aí um pão de queijo, vamos conversar. E se tiverem 30? O Senhor vai destruir com 30, Deus? 30 é um número, o Senhor não vai destruir eles, né? E Deus falou, Abraão, se tiver 30 pessoas justas, eu não vou matar ninguém. Eu vou poupar a cidade por amor a esses 30. Ok. Abraão ficou matutando. Senhor, eu posso falar mais uma vez? Claro, Abraão. Pega um pedaço de pão aqui, Sara fez. Come aí, vamos bater papo. Senhor, e se tiverem só 20? Ele começou 50, 30. E se tiverem só 20? Deus falou, se tiver 20 eu também não mato ninguém. Vou poupar a cidade. Abraão dá aquela comida, pensa. O Senhor permite eu falar mais uma última vez? E se tiverem só 10? Abraão está pensando, peraí.
Lá quem mora? Ló, a esposa dele, 2 filhas, 2 genros, os sogro e sogra de cada um dos genros. Quanto deu? Não pegaram na conta, né? Deu 12. 12. Abraão certamente pensou assim: Ló e a esposa e as filhas, são 4. Cada filha, cada uma das filhas aqui vai casar com um homem. Esse homem deve ter pai e mãe, e devem ser piedosos também. 12 pessoas. E Deus falou: se tiverem 10, Abraão, eu não vou matar ninguém. E Abraão falou: graças a Deus. E o que acontece com Sodoma e Gomorra? Não tinham 10. Não tinham 5. E para falar a verdade, talvez tivesse só ele. Somente Ló. A mulher saiu e fez o quê? Olhou para trás. Morreu. As filhas não queriam ir embora por causa dos genros. Os anjos tiveram que arrastar. Quando elas vão embora, elas vão para uma caverna, só está Ló e as 2 filhas. Elas falaram: vamos morrer aqui. O que elas fazem? Elas embriagam o seu pai e têm relação sexual com o pai. E engravidam do pai. E vão surgir 2 nações que vão ser inimigos mortais dos judeus. Você salvaria as filhas de Ló? Sabendo disso? Mas eu quero que você se lembre que Deus é muito paciente. Que a paciência dele quer com que você chegue ao arrependimento. E é preciso que você lembre claramente que a paciência dele tem um propósito, não é? Elevado. Lembre-se, Deus é extremamente... Vamos voltar aqui, ó. A paciência dele não é considerada tolerância. E aí os 2 textos que eu mostrei. Ele esperou Sodoma e Gomorra, esperou os amorreus e vai agir. Não acha que é tolerância. Ele está vendo e há um ponto em que ele age.